nosso. A paz do maravilhoso Papai Alcha. A paz do maravilhoso Papai Alcha. A paz do maravilhoso Papai Alcha. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Alcha. Grato ai Alcha, grato ai ao, o nosso Ial. Grato ai Alcha, grato ai ao, o nosso Ial. Grato ai Alcha, grato ai ao, o nosso Ial. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Alcha. Assim seja. Ó Alcha, ó Ial, o nosso Ial. Ó Alcha, ó Ial, o nosso Ial. Ó Alcha, ó Ial, o nosso Ial. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Alcha. Papai amado, gratidão pela oportunidade que nos dá de conhecer os segredos que foram escondidos. Gratidão por nos dar esse lugar de paz, para que pudéssemos reunir em família, baseados no amor entre irmãos. Um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar que tu tens guardado. Cada um de nós, para que pudéssemos, nesse tempo do fim, experimentar a condição, papai, já como um pequeno povo, de exercer a comunhão. No nome do maravilhoso Papai Alcha, pedimos que abençoe a semana de cada um dos irmãos e venha prosperar o trabalho de suas mãos. Abençoe o trabalho de nossas mãos e venha confirmá-las. Que tu possas nos dar paz. Gratidão por tudo que tens feito. Gratidão ali por ter cuidado ali do irmão Macha e todos que estavam na Kombi, protegendo para nenhum mal acontecer. Gratidão sempre. Pedimos a Ti que nos ajude e nos abençoe. Peço também pela irmã Maria, que ontem ali fez uma doação para a igreja. Que Tu possas honrá-la, abençoá-la e protegê-la sempre. Peço que dê uma atenção a ela, papai. Que ela possa ser retribuída já nessa terra com a Tua compaixão. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Alcha. Grato ai Alcha, grato ai ao, o nosso Ial. Grato ai Alcha, grato ai ao, o nosso Ial. Grato ai Alcha, grato ai ao, o nosso Ial. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai e Alcha. Gratidão. Quem ouviu a ministração do campo ontem? Irmã Débora não viu, não? Então levanta a mão. Levanta assim, ó, bem alto, quero ver. Levanta.
Aí, ó. Irmã Kátia, não ouviu, irmã? Você estava lá embaixo? Então você tem que levantar a mão, minha irmã. Todos que estavam, eu perguntei todos que ouviram. Seja presencial, ou seja através, né, do áudio. Então, muitas vezes eu chego aqui, irmãos, a gente está tão empenhado nessa obra. A obra de algo, ela se baseia na palavra com obras, né? Então a gente não pode, a gente demonstra a nossa fé, né? E a fé é a palavra de algo. Vocês entendem, né? A fé é o quê? É a palavra de algo. Alguém sabe disso? Ninguém sabe disso, né? Que a fé é a palavra de algo. Então a fé, que é a palavra de algo, ela tem que vir acompanhada de quê? De obras. E essas obras, né? Elas nos acompanham desde tempos antigos. Então, nós estamos aqui para poder crescer mais no entendimento da palavra e também exercer a nossa fé através da obra nesse lugar, né? Através da obra nesse lugar. Então, quando nós vimos aqui, né, as coisas acontecendo cada dia mais, isso aqui não é fruto do acaso. Isso aqui é uma obra que tem mãos, né, de anjos sendo colocadas em prática. Mão de anjos, né? E a gente foi enviado nessa terra. Por isso que anjo, né, que também significa mensageiro ou enviado, né? Nós somos enviados nessa terra para poder trazer a verdade e também para mostrar essa verdade através de obras, né? De obras. É uma obra simples, mas é uma obra de muito suor, né? Então, só de eu estar ali perto do fogo, eu estou suando. Não pensa que muitas vezes eu não estou carregando carrinho. Eu fui ajudar o irmão Iaial há uma semana, mais ou menos. Eu estou sentindo dor até hoje de uma coisa boba que eu fiz, de virar na cama. Estou sentindo dor. Entendeu? Então, eu sei os limites do meu corpo, né? E os limites do meu corpo, eu não posso extrapolá-lo. Por quê? Porque ele vai chiar, ele vai reclamar. Então, aí eu faço o que eu sei fazer melhor. O quê? Comandar, orientar, instruir, supervisionar, né? Planejar. Então, eu faço o que eu recebi de dom de algo. Cada um faça pelo que foi chamado, né? Então, hoje eu falei com os irmãos que todas as reuniões a partir de agora nós vamos registrar com data, né? Para que aqueles que vão ouvir depois possam entender que esse entendimento nosso, ele é atualizado. Hoje, dia 20 de julho de 2025. Nós estamos aqui no Refúgio Filadélfia, né? Nós estamos aqui na face esquerda de Betial, face esquerda de Betial. E estamos felizes de estarmos reunidos em família, no nome do maravilhoso Papai Aucho. Cada dia tem sido um progresso nesse lugar, muitas vezes lento, mas consistente, né? Mas tem sido feito com perseverança, na medida que nós suportamos, né? Não fazemos além da nossa condição. Fazemos no máximo das nossas forças, né, meus irmãos?
café muito doce. Não pode, irmão. Entendeu? Irmã Kátia está lutando contra uma diabetes, tem que maneirar no açúcar. O café seu é muito doce. Entendeu? Não pode. Faz mal para você, faz mal para o seu corpo. Assim você não está cuidando da casa de alma. Entendeu? Casa de alma, o seu corpo. Então você tem que cuidar dele. No nome do maravilhoso Papai Anjo. Café doce não é bom. Não é bom. Já falei com vocês, não é bom. Não é saudável. Não faz bem para você. Você faz o seu corpo ficar inflamado. E com ele inflamado, tudo começa a estragar dentro de uma coisa inflamada, né? Começa seu rim estragar, começa seu visão estragar, começa seu pâncreas estragar, começa o seu sangue ali ficar cheio de impurezas. Você começa a ter infecção urinária com repetição. Por quê? Porque o corpo tenta jogar fora o açúcar em excesso que está no sangue. Aí, quando passa pelo rim, filtra e tira o excesso de açúcar que vai para a urina. A urina fica reservada na bexiga. Na bexiga começa a ter proliferação de bactéria. Por quê? Bactéria adora açúcar. Então, geralmente, diabético tem muita infecção urinária. Então, a gente tem que ter uma sabedoria para conduzir a nossa vida, tá, meus irmãos? No nome do maravilhoso Papai. Eu pedi para os irmãos não parar o carro aqui na rua. Por quê? Porque quando você para o carro na rua, você estreita a passagem de carro. Aqui nós temos via dupla, né? Sobe e desce carro. Se você para aqui na via, você estreitou a via, aí os irmãos vão subir e descer, corre o risco de bater no seu carro, arranhar o seu carro, raspar o seu carro. Você sabe que os irmãos aqui não são muito bentos, né? Não são muito bentos na direção, não. São meio inexperientes. E agora nós temos aqui embaixo, ó, muito espaço. Você parar o carro, você não corre risco de nenhum irmão arranhar o seu carro, passar, bater no seu carro, e com isso, menos dor de cabeça para você. Aquele que trabalha por conta, né, com o carro, não pode ficar sem o carro para consertar, né? Então, é menos uma preocupação, menos uma dor de cabeça. Aqui sobe e desce, é a única estrada, sobe e desce. Se você para, você estreita a passagem. Você estreitando a passagem, você aumenta o risco de acidente, né? Então, vamos parar todo mundo aqui. Agora tem muito espaço para a gente parar. Então, antigamente a gente entendia que tinha pouco espaço, mas agora tem muito espaço. Vamos aproveitar mais, ok? No nome do maravilhoso Papai. Isso eu estou falando para cuidado de você. Porque eu sei quando o irmão que trabalha com carro tem que parar o carro para dar uma manutenção, ele perde dias de faturamento, né? E as contas não esperam, né? Não esperam, as contas não esperam. Fala assim, não, você parou o carro aqui, então eu vou te dar mais prazo. A conta não espera, ela vai chegar naquela data e pronto, acabou, né? Então, que a gente puder ser prudente para a gente não correr riscos, ok? No nome do maravilhoso Papai. Então, nós estamos alegres e vamos celebrar o Ial, né, hoje com a ceia, que temos feito em todas as nossas reuniões presenciais. A gente, toda reunião acaba tendo que ter um momento de exortação, né? Porque o povo nunca aprende, né? Nunca aprende. Irmã Regina, pode sentar aqui na frente, ó. A irmã Valdete vai sentar aqui. Tem o Samuel tá aí? Tem alguém aqui? Não. Irmã Valdete, pode sentar aqui. Tem mais um aqui. Não, mas ali já cabe, ó, os irmãos ali na frente. Né? Faz o maravilhoso Papai. A gente vai arrumar mais. Pode vir aqui na frente. Nós vamos arrumar um lugar. Olha lá, ó, tem um lugar ali, ó, do lado do irmão macho. Aí, ó, tem um lugar do lado da mamãe e o lado ali da irmã Thaís. Em nome do maravilhoso Papai Anjo. Então, a gente agradece a Ial, né? Todos chegaram em paz. E
nós vamos aprender um pouquinho mais, relembrar um pouquinho mais de todos os estudos que têm sido feitos. Nós tivemos ministração do ancião Marco, né, na sexta-feira, e teve revelação. Eu quero que algum irmão dentre os que estão aqui possa me falar qual revelação que teve na sexta-feira. Pode ser voluntário. Irmão Vitor, pode levantar e falar com a igreja. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso papaial. A revelação foi o link com o oitavo dia, que o filho primogênito era levado à sinagoga para ser apresentado, junto com o filho varão, né, que no 8º ano, né, vai ser levado ao templo. Da sinagoga de Satanás ser colocado diante dele. Isso. Vamos lá. Então, ele vai ser levado até a sinagoga. Né? Vai ser levado aonde? A sinagoga. Teve mais alguma revelação naquele dia? Alguém lembra de mais alguma coisa? Irmã de Cleito. Irmão Vitor foi bem, né? Respondeu bem. Pode falar. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. Agora fala da sua característica. Fala. Não precisa ficar com vergonha, não. Fala. Eu gosto. Minha voz saiu antes de eu falar. Vai lá. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. Não é assim não. Não é assim não. Tá tímido. Vai. Fala. Igual você já viu o irmão ancião Mauro, como é que ele tem a sua característica. Então fala, você também tem a sua. Vai. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso papaial. Ancião Shaul ali já olhou para mim de rabo de olho e falou assim, não é assim. Mas está parecido. Está parecido. Vamos lá. Você lembra de mais alguma revelação? Assim seja. Lembra, papai, que trouxe que a pedrinha branca, ela é o corpo terreno, né? O corpo prometido. E trouxe sobre a veste branca. A revelação foi sobre as vestes brancas. Esse não foi de quinta-feira, não? Esse foi quinta. Né? Esse foi quinta. Alguém lembra mais alguma coisa? Ah lá, irmã Adriana. Esse aí foi de quinta-feira. Que rumina também, né? Então, judiação. Eis-me aqui a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso papaial. A revelação que eu lembrei de sexta-feira foi a respeito ali do Monte da Transfiguração, que enquanto o ancião Marcos estava vindo no carro conversando com a irmã Yalhana, ele lembrou de uma passagem de 1 Pedro, de 2 Pedro, que confirma que depois Pedro, após o Monte da Transfiguração ali, quando ele falou que ele tinha acabado de acordar e ele estava ouvindo as duas testemunhas conversando com o maravilhoso papai Alcha, ali falando a respeito das... Façamos, pois, agora 3 tendas, uma para ti, uma para Yayal e Macha, sem saber o que dizia. Aí, depois desse momento que ele não estava sabendo o que ele estava dizendo, o nosso maravilhoso papai Alcha explicou ele o que significava as 3 tendas. Porque em 2 Pedro, a partir do versículo 12, fala assim, eis que vos trarei sempre à memória essas coisas, embora já saibais e estejais firme na verdade que alcançaste. Entendo que é justo despertar-vos com as minhas admoestações, enquanto estou nessa tenda terrena, sabendo que em breve hei de despojar-me dela. Ou seja, ele já estava entendendo aqui que tenda remetia a corpos terrenos. Isso. E ainda fala assim, ó, ainda que a minha tenda terrena se desfaça, eu tenho um edifício
celestial, né? Você sabe dessa passagem? Sei sim, está lá em 2 Coríntios 5, o Paulo comenta. Lê para nós então. Ainda que a nossa tenda terrena se desfaça, né? Temos um edifício, né? Vamos lá. Aí São Paulo cita assim: sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre, essa tenda, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de alma, morada eterna, não feita por mãos humanas. Isso, muito bem. Então, quando faz a referência de tenda, né? Tenda ali no Monte da Transfiguração, remete a corpo terreno, né? Corpo terreno. Gratidão, viu, meu irmão? É isso aí. Irmão de Cleito, muitas vezes é difícil mesmo falar assim o que é quinta e sexta, porque a gente emenda, né? Emenda tudo. Mas foi bom você ter lembrado dessa passagem, porque quando fala da pedrinha branca, está falando do corpo humano. E quando fala de vestes brancas, está falando do revestimento, o revestimento, né? Que é um corpo celestial, que vem sobre, né? A veste, a gente se cobre com a veste. Irmã Alaide, tem a oportunidade. Pode vir aqui na frente. Pode ficar aqui. Isso. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Yaucha, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yaucha. Ali na ministração do ancião Marco, também foi falado, né, foi falado assim que da primogenitura, a questão do primogênito ser apresentado a Iau, né, e ali quando no 8º dia que ele é apresentado a Iau, é feita a consagração. Aí o papai falou assim, remetendo que o Mashiach é consagrado a Iau e os 144 mil é consagrado ao Mashiach. Isso. Nosso maravilhoso Papai Yau. Muito bem, muito boa lembrança, minha irmã. É a condição de quê? Porque a consagração se fazia na testa, né? E ali nós vemos que os 144 mil tem o nome dele, quer dizer, o nome de cada pedrinha, cada estrela tem o seu nome. E tem o nome do pai da pedrinha. Então, o pai da pedrinha é o maravilhoso Papai Yaucha. Então, eles são consagrados a Yaucha. E já na testa do filho varão, tem o nome de Iau também. Se tem o nome de Iau também, significa que ele é consagrado a Iau. Entendeu? Enquanto os 144 mil são consagrados a Yaucha, o filho varão é consagrado a Iau. Né? Ou seja, então ele entra na condição de quê? Entra na condição do companheiro. Então, os 144 mil são companheiros do Mashiach. E o filho varão é companheiro de Iau. Né? Entenderam? Por quê? Porque essa é a condição que a gente precisa entender, que a condição do filho varão, ele é companheiro de Iau. E os 144 mil são companheiros do Mashiach. Ou seja, eles vão aonde o Mashiach vai. É a condição de companheiro. Vamos sentar. Pode sentar. Em nome do maravilhoso Papai Yaucha. Nós vamos fazer, então, aproveitar essa oportunidade e vamos relembrar. Nós vamos relembrar o quê? Alguns personagens que eles têm, eles são uma representação de coisas futuras e celestiais, né? Primeira coisa que nós vamos lembrar, a representação de Abraão, irmão Alberto, chamado de Betinho. Irmão Alberto, também conhecido como Betinho. Irmão Alberto, qual é a representação de Abraão? Eis aqui a paz do maravilhoso Papai Yaucha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Yaucha. Fiquei surpreso, papai, com uma coisa que você falou aí que me tocou muito profundo lá do passado.
Você me chamou de Betinho e quem me chamava de Betinho era minha mãe. É? É. Olha só. Nossa, eu tô com um choque aqui. Você me chamou de Betinho. Oxe, já sei. Robertinho, Betinho. Minha mãe, minha avó chamava de Betinho. E eu guardava isso comigo, mas o papai falou só a boca. Bial é maravilhoso. Maravilhoso, porque desde a infância ela me chamava. E ela me conhece desde lá. É. Então, Abraão, papai, é o Espírito Santíssimo de alma. Muito bem, muito bem. É a representação do Espírito Santíssimo de alma. Só mais uma pergunta para ganhar 10. Quando fala assim, a gente sabe que o Espírito Santíssimo de alma, ele é companheiro de alma. É um homem, meu companheiro. Então ele é o quê? Companheiro de alma. Aí nós lembramos de Abraão. Qual é a associação, o link, né, de Abraão com relação ao Espírito Santíssimo? Por quê? O Espírito Santíssimo é referido como um homem de nobre origem. Ele viajou para uma terra longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Então, ele era o quê? Ele era o companheiro de alma. Ele era o companheiro de alma. Qual que é o link com a condição de Abraão? Nesse sentido, que o Espírito Santíssimo era o companheiro de alma, significa que não é mais. Qual que é a associação com Abraão? Ele era amigo de alma, mas ele, por causa do corpo, papai, que foi. Olha, lembra aqui, ó, nós estamos fazendo uma referência a Abraão. O que Abraão fez para deixar de ser companheiro? Pode. Eu lembro da espada, papai. Ó, presta atenção. Para ser companheiro, tem que estar junto do pai. Para deixar de ser companheiro, tem que se afastar do pai. Espada. Então, nós temos lembrança de Abraão ter deixado o pai dele para trás. Ele deixou a parentela. Ele deixou a parentela e foi embora. Ele deixou o pai dele para trás e foi embora. Então, ele deixou de ser o quê? O homem companheiro do seu pai. Entendeu? Entendeu, irmão Alberto? Entendi, papai, porque eu pensei assim, que eu vi que Abraão, uma vez que ele foi para allá, ele nunca deixou mais, aí era o pai dele que ele deixou. Realmente. A condição ali do Espírito Santíssimo era o quê? O homem meu companheiro. Entendi. Então, o homem meu companheiro deixou de ser companheiro. Representação do Espírito Santíssimo na pessoa de Abraão, que Abraão deixou o pai dele para trás. Verdade, deixou mesmo. E aí, como é que chamava o pai dele? Então, eu estou te dando uma nova chance para você tirar 10. Ninguém pesquisa. Não me lembro, papai. Não lembro. Aqui, ó, vamos dar a oportunidade para o irmão Felipe. É o Filipinho. Eis-me aqui, a paz maravilhoso Papai Al chamar a igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. O nome do pai de Abraão era Tera. É verdade.
Na Bíblia fala Terá, mas é Terã. Terã, é verdade. Então, vamos lembrar aqui, como é que chamava o pai de Ló? O pai de Ló é irmão de Abraão. Bom, o pai de Ló ali, o nome dele era Ur. Hã? Ur. O pai de Ló. Pai de Ló. Se eu não me recordo bem, era Ur. Alguém discorda? Irmã Adriana. Eis-me aqui. O pai de Ló era Arã. 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 Entendeu? Arã. O pai era Terá ou Terã. E ele tinha ainda um irmão. Qual que era o irmão de Abraão? Irmã Rejane. O outro irmão de Abraão. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Al chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Al. Não me recordo, papai. Irmão Vitor. Eis-me aqui. Se eu não me engano, é Nacor, né? Nacor. Nacor não, Naor. Isso, Naor, muito bem, Naor. Isso mesmo, esse era irmão vivo, né? Gratidão, acertou. Irmão Felipe, gratidão, você conseguiu lembrar o nome certo, porque quando você tem hoje Terã, esse é o nome certo. E Terã é o que no Oriente Médio, irmão Felipe? Teherã, no Oriente Médio, é o nome de uma cidade. Né? É o nome da cidade. Cidade aonde? É uma cidade do Irã? Exatamente. Exatamente. Gratidão. Pode assentar. Nome do maravilhoso papai. Muito bem mesmo. Então, Terã, você vai ver na escritura Terá, né? É Terã. O filho chamava Arã, né? O filho dele chamava como? Arã? Era Arã? Era. E Arã é o quê? Arão. Entendeu? Arão. Então, alguns nomes, eles foram modificados, mas a gente sabe, consegue captar o entendimento. Né? Naor. E Naor é Noé. Exatamente. Naor é Noé. Naor é Noé. E Arã é Arão. Entendeu? Gratidão. Gratidão. Nome do maravilhoso papai. Então, nós vimos aqui, o Espírito Santíssimo é representação de Abraão. Ele deixou o seu pai. Entendeu? Ele deixou o seu pai. É o link do quê? Um homem de nobre origem viajou para uma terra longínqua a fim de ser investido na realeza e voltar. Agora vamos
para Zacarial Isaac. Zacarial Isaac. O nome certo é Zacarial, né? Isaac é o nome babilônico. É o nome babilônico. Que a gente lembra ali os nomes que foram alterados, né? De Ananial, Azarial e Micaial. Para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Isaac era babilônico. Então, Isaac é babilônico. Não é nome isiauita. Então, o nome correto é Zacarial. Zacarial. Então, nós temos Abraão, gerou Zacarial. Né? Gerou Zacarial. Zacarial é a representação de quem, irmão Alisson? Eis-me aqui a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso papaial. Zacarial Isaac é a representação da pedrinha branca, com o Espírito Santo como alma dentro. É. Irmão André Santo. Você concorda com ele, irmão André Santo? Eis-me aqui a paz do nosso maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso papaial. Em partes, papai. O Zacarial Isaac é, sim, o Espírito Santo. Na condição de alma, aquele filho que foi poupado no tempo do fim. Vamos ver se a irmã Débora concorda com você. Você concorda com o irmão André Santo ou o irmão Alisson? Eis-me aqui a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso papaial. Zacarial Isaac representa o filho varão. Muito bem. E como é que é o filho varão? O filho varão é o ser completo. Então fala. O Espírito Santíssimo de alma, o Espírito Santo de alma na condição de alma e o corpo que é pedrinha branca. Muito bem, exatamente. Então, Zacarial Isaac é o ser completo. Então, espírito, alma e corpo é o ser completo. Tá? Que não vai passar pela morte, porque o cordeiro já morreu no seu lugar. Então, é o ser completo. Zacarial é o ser completo, porque faz o link. Ele é o herdeiro. Né? Ele é o herdeiro. Vamos abrir em Colossenses 1,15. 2054. Zacarial é a representação da imagem do Yahweh invisível. Então, Colossenses 1,15. 2054. Quanto, mano? 2054. 2054, ó. Aqui fala assim, ó. Ele é a imagem do Yahweh invisível, o primogênito de toda criatura. Tá vendo aqui, ó? Quando fala criatura, remete a um ser criado, no qual esse ser criado é habitado pelo Espírito Santo na condição de alma e o Espírito Santíssimo. Então, ele é uma criatura. Entendeu? Que faz um link como Adão. Adão é uma criatura criada. Né? E ele fala... Ele é a imagem do Yahweh invisível, primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas, ó. Tá falando nele, foram criados. Espera aí, ele é criatura e nele foram criados? Por quê? O Criador habita nele. Quem é o Criador, irmão Alisson?
O Criador é o Espírito Santo. Não, meu irmão, não. Entendeu? O Criador é o Espírito Santíssimo com o Espírito Santo. Quando fala alma e espírito, eles eram unidos, não se separava. E é por isso que fala assim, só a palavra de alma é capaz de separar a alma do espírito, o espírito da alma. Eles eram inseparáveis. E quando é inseparável, não sabia quando era o Espírito Santo e não sabia quando era o Espírito Santíssimo, porque eram inseparáveis. Não falava assim, igual a irmã Cátia falou assim, agora eu consigo entender. Não conseguia não. Não conseguia falar assim, esse aqui é o Espírito Santo, esse aqui é o Espírito Santíssimo. Não, eles eram unidos de tal forma que você não sabia falar quando que era a alma e quando era o Espírito. Então, o Criador é os dois. Entendeu? Não pode falar assim, o Criador é a face esquerda. Não, o Criador é a face do homem aqui, ó, porque esse aqui é o homem, façamos o homem, né? Façamos. Ali está a condição. E aí eu te pergunto, e lá nas criaturas, né? Yau falou, né? Fala, Yau disse. Aí uma forma sábia de dizer, palavra de Yau fez. Entendeu? A palavra de Yau fez. Mas aqui não, façamos. Mostra o quê? A condição dos dois. Então, ó, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Está mostrando os dois personagens. Ali foram criados todas as coisas. Do céu, o Espírito Santíssimo. Na terra, o Espírito Santo. Aí ele fala, as visíveis, quer dizer, na terra, e as invisíveis no céu. Trono, soberania, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele, tá vendo? Foi criado por ele, por quê? Foi criado pelo Espírito Santíssimo e Espírito Santo. E para ele quem? Para o herdeiro, o filho varão. E fala assim, é antes de tudo. E tudo nele subsiste, é antes de tudo. Por quê? O Espírito Santíssimo e o Espírito Santo é antes de tudo, antes da criação. E é a cabeça da igreja, tá vendo a cabeça? E não as cabeças. É uma cabeça, né? Uma cabeça. Não é igual o dragão que tem 7 cabeças. Aí ele fala, é o princípio. Quando fala é o princípio, faz um link lá com Gênesis capítulo 1. No princípio, vamos lá, Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Abre aí na Bíblia, a Bíblia Yau Shalom. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. É porque você está muito mole, Zalim. Isso aí, na hora de fazer aquela obra de arte que você está fazendo, a gente faz devagarzinho. Mas agora, a gente tem que correr, senão a gente fica para trás. Gênesis 1:1. E eu não quero deixar você para trás. Eu quero que você caminhe junto. Gênesis 1:1. No princípio. Eu quero que você veja. Porque está escrito aqui, ó, no princípio. Aí faz o link com Colossenses 1, que fala assim, ele é o princípio. Quando a gente vê e a gente entende, a gente aumenta a nossa fé. Mas se a gente não vê, dificulta a nossa fé. Se eu estou lendo na Escritura, fala assim, ele é o princípio, aí eu vou lá. A primeira palavra que está escrito na Bíblia fala, no princípio. Exatamente. A primeira palavra. Então, quando fala no princípio, não podia ser outra palavra, senão no princípio.
o princípio de tudo. Fala, ele é o princípio de tudo. Tá vendo que está falando do quê? Está falando dos dois. O Espírito Santíssimo, o Espírito Santo é o princípio de tudo. É o princípio. Aí logo em seguida, o primogênito dos mortos. Por que que fala primogênito dos mortos? Irmão Walisson. Isso aí pouca gente sabe. Eu já ensinei. Fala primogênito dos mortos, porque ele habitava o corpo do maravilhoso Papai Alcha. E aí? E o maravilhoso Papai Alcha morreu. Mataram ele. Aí, antes de Papai Alcha, morreu muita gente antes dele. Antes do maravilhoso Papai Alcha, não morreu muita gente antes dele? Então, me explica, como está falando primogênito dos mortos? Primogênito dos mortos, pois ele habitava, né, naqueles corpos como conselheiro ali. Primogênito dos mortos. Essa resposta não me satisfez. Alguém quer responder? Pode ser irmão André Santo. O próximo vai ser o Magela. Aqui, ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Isso, dentre os mortos, ele é o primeiro a ressuscitar. Teve alguém que ressuscitou antes dele? Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Por isso fala primogênito dos mortos, quer dizer, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Exatamente. Eu achei que você já soubesse disso. Vamos sentar. O primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. O que é primazia, irmã Márcia? O que é primazia? Eis-me aqui, a paz do maravilhoso Papai Alcha, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. A primazia? Primazia é o primeiro? É o primeiro. Então, a palavra fala que tendo em tudo a primazia. O que significa tendo em tudo a primazia? Tudo que aconteceu, ele foi o primeiro? Hã? E tudo que aconteceu, ele foi o primeiro? Tendo em tudo a primazia. Tendo em tudo a primazia. Pergunta para o irmão. O irmão, vamos pegar aqui. O irmão Yayal está doentinho. Deixa eu... Oi, para perguntar? Então vai. Valente aí. Valente. Quando fala tendo em tudo a primazia, o que significa? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Alcha, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Se ele foi o primeiro que morreu, o primeiro que ressuscitou, é o primeiro que vai vir agora, né, da segunda vez, é tudo ele. É o primeiro da cabeça. Em tudo. Então ele é cabeça de tudo. Ele é cabeça de tudo, né, meu pai? Então ele é o primeiro, ele está na frente de todo mundo. Que faz um link o quê? Está na frente de todo mundo. Aí eu estou te dando a dica. Todo mundo, da terra e do céu. Lembra ali, ó. Tá na frente, tá? Ele tá na frente de todo mundo. Ó. Show pra lá, tá na frente, correndo, e todos nós já juntos. Isso.
muitos correm no estádio, mas só um recebe o grande prêmio. Então ele está correndo na frente. Então, sobre todos, ele está na frente. Muito bem. Então essa é a referência, ó. Ele está correndo na frente de todo mundo. Por isso que fala assim, tendo em tudo a primazia, está correndo na frente de todo mundo. Entendeu? Ele está na frente, está no primeiro, na frente de todo mundo. Entendeu? Então, é o link que fala assim, muitos correm no estádio, mas só um chega na frente, recebe o grande prêmio, que faz o link com as eras da igreja, o vencedor. Quando fala vencedor, não são vencedores, são um vencedor, aquele que chega na frente. É aquele que tem a primazia, quer dizer, chegou em primeiro lugar. Por isso que fala, as igrejas, fala ao vencedor, quer dizer, aquele que tem a primazia. Quem é que tem a primazia? Quem tem a primazia é ser completo. Ô, judiação. Quem que é o vencedor das eras? Das eras é Yalcha. Quer dizer, só um minuto, papai, deixa eu pensar aqui. Ó, quem que eu ensinei para vocês? Quem é o vencedor das eras? O Espírito Santo. Muito bem. É o Espírito Santo. Isso. Né? Isso. Por isso que fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Às igrejas. Por que ele diz às igrejas? Porque ele é o pastor. Pastor. Então fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, dê ouvido à voz do pastor. Aí faz o link. Ao vencedor, eu vou dar algumas coisas. Algumas coisas. Coroa da vida principal. Coroa da vida. Por quê? Aí ele estive morto. Eis que viu para sempre. Aí vou receber uma pedrinha branca. Recebi uma pedrinha branca que está escrito na era de? Na era de Filadélfia. Não, pedrinha branca na era de Pérgamo. Pérgamo, que tinha o livrinho, exatamente. Eu vou te dar uma pedrinha branca e o nome que está escrito nela, ninguém sabe, senão aquele que a recebe. Também vou conceder que coma do maná escondido. Assim seja. Na era de Pérgamo. O vencedor de Tiatira, você lembra? Vencedor de Tiatira? Ao vencedor de Tiatira. Receberá uma pedrinha branca. Pedrinha branca não estava em Pérgamo, agora já virou Tiatira. Né? Tiatira. Vencedor de Tiatira. Pedro Lutero não é da Tiatira, né? Não lembro não, papai. Dá para a irmã Márcia, vamos ver se ela te ajuda. O que é o prêmio do vencedor em Tiatira? Não lembro. Pergunta para o seu futuro esposo. Eis-me aqui a paz do nosso maravilhoso Papai Al, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Al. Tiatira considerei vestir com vestes brancas, papai? Vestes brancas é o vencedor de Sardes. Sardes, né? Não estou lembrado de Tiatira. Lembra que quando fala Tiatira, remete à Babilônia. Correto. Quando remete à Babilônia, presta atenção, irmão Rodrigo. Olha aqui para frente. O que você está olhando para o lado? Olha para cá.
Estou explicando para os irmãos, está olhando para o lado, para quê? Depois eu pergunto, aí eu tenho que explicar tudo de novo. Falta de atenção, ué. Quando eu estiver explicando alguma coisa, presta atenção. Porque me cansa ter que ficar repetindo a mesma coisa toda vez. Por falta de atenção. Não presta atenção na hora de estar bebendo a água. Dá para o irmão Rodrigo, então. Vamos ver se ele sabe. Se não está prestando atenção, porque sabe. Qual que é o vencedor? O que é o prêmio de Tiatira? Eis aqui a paz do nosso maravilhoso Papai Al, chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Al. Ao vencedor de Tiatira, conceder-lhe a estrela da manhã. Isso. Agora, o que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é o sol. E o que é o sol? É o Espírito Santíssimo de Al. O que quer dizer? Quer dizer que eu lembro da ministração de sexta-feira, que faz o link ali que eles vão se prostrar, que os de Tiatira vão se prostrar ao filho varão. Viu que você não pode deixar de prestar atenção? Respondeu, mas não entendeu. Ou seja, teve o conhecimento, mas não teve o entendimento. A brilhante estrela da manhã, que é o sol, né? Que é a brilhante estrela da manhã, é o sol grandão, bonito, cheio de luz. É a representação do grande luminar, que é a representação do Espírito Santíssimo. Está falando ao vencedor, eu vou dar o Espírito Santíssimo. Ao vencedor, eu vou dar o Espírito Santíssimo. Entendeu? Então, o vencedor tem que ser o Espírito Santo para receber o Espírito Santíssimo, voltar a ser o quê? Espírito, alma e o corpo, por quê? Já tem na era anterior, ao vencedor receberia a pedrinha branca, na era posterior vai receber também o Espírito Santíssimo. Foi da revelação de quinta-feira, o Selmar está lembrando. Então, ó, a brilhante estrela da manhã é a representação do Espírito Santíssimo. Ao vencedor vai receber a estrela da manhã, ou seja, vai receber o Espírito Santíssimo. Para voltar a ser o quê? Um ser completo. Vai unir, vai fundir. A alma com o espírito, vai fundir. Quando funde, já não tem distinção. Falar, quando é que o Espírito Santo está falando? Quando é que o Espírito Santo está falando? Não tem. Entendeu? Então, quando ele está ganhando a brilhante estrela da manhã, o vencedor está ganhando a brilhante estrela da manhã, você tem que saber que a brilhante estrela da manhã é o sol. E o sol, o que representa? O Espírito Santíssimo. Então, aquele que é o vencedor, o Espírito Santo, está recebendo de novo a comunhão com quem? Com o seu irmão, o Espírito Santíssimo. E quem é que pode fazer isso? Só Ial, da luz inacessível. Quem que pode fazer isso? Só Ial. Entendeu? Então, preste sempre atenção na ministração. Não deixa nada. A criancinha está aqui. Oh, criancinha. Aí você está perdendo a explicação. Entenderam? Então, vocês têm que lembrar das eras, os presentes do vencedor. Você lembrou muito bem. Ainda fala a brilhante estrela da manhã. O Espírito Santíssimo. Quem? O vencedor está recebendo o Espírito Santíssimo. Quem? O Espírito Santo.
Por isso que eu estou falando com vocês, não poderia ser o vencedor, o Espírito Santíssimo também. Como que ele poderia estar recebendo ele mesmo? Então, o vencedor, aquele que corre na frente, que tem a primazia, é o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santíssimo para juntos, novamente, andar juntos novamente. Ok? Gratidão. Pode sentar os irmãos. Fez bem, respondeu bem, fiquei feliz de você ter lembrado. Para tirar nota 10 era entender que a estrela da manhã, que é o sol, a representação do Espírito Santíssimo, o vencedor está recebendo o Espírito Santíssimo. Né, irmã Diene? Gratidão. Então, o vencedor, viu? Que tem a primazia, volta lá em Colossenses 1. Colossenses 1, 18. Olha aqui, ó. Colossenses 1, 18. É a cabeça da igreja. Está vendo que tem uma cabeça? Agora, dentro da cabeça tem um cérebro. E esse cérebro tem 2 lóbulos cerebrais principais. O esquerdo e o direito. Entendeu? Ele tem 2 lóbulos cerebrais unidos. Mas é uma cabeça só. Mas com 2 lóbulos cerebrais, fazendo link com o quê? Com o Espírito Santíssimo, face direita. Com o Espírito Santo, face esquerda. Fundidos. Dentro de uma mesma cabeça. Então fala, é a cabeça da igreja. No qual a igreja é seu corpo. É o princípio. Viu lá? No princípio, Yahweh o criou. Aí fala, o primogênito dos mortos. Quando fala assim, no princípio, Yahweh criou o céu e a terra. Fazendo o link. O céu, o Espírito Santíssimo. A terra, o Espírito Santo. Mas o homem já foi criado por ambos, juntos. Façamos o homem do 6º dia a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa foi a tentativa de Satanás. A tentativa de Satanás era o quê? Ele sabia que ele era um querubim. Então ele falava assim, se a gente conseguir entrar na condição de homem, um homem, a gente vai poder ter direito à herança. Entendeu? Então, Abaddon, Satanás, ele queria colocar a sua semente em Eva, aí nasceria um possível herdeiro. Porque aí fala assim, não, ele também é homem do 6º dia. Entenderam? Então é uma tentativa de burlar as leis. É igual os advogados hoje dessa terra. Tenta trabalhar na brecha da lei para tirar vantagem. Então, Satanás quis o quê? Colocar a semente dele na mulher, ia nascer um filho. Aí ele falava assim, esse filho aqui, ó, é do 6º dia. Então ele tem direito à herança. Vocês entenderam? Então vamos lá. Ó, Colossenses 1, versículo 19. Aqui fala, primogênito dos mortos, né? Primeiro a ressuscitar, tendo em tudo a primazia. Ele é primeiro em tudo. Pois nele aprouve, quer dizer, foi da vontade de Yahweh, fazer habitar toda a plenitude. Ó, fazer habitar toda a plenitude, pôs nele o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é toda a plenitude? Não. Para ser toda a plenitude, tem que ser o Espírito Santo junto com o Espírito Santíssimo. Aí é toda a plenitude. Fazer nele habitar toda a plenitude. Por quê? Não pode ser só o Espírito Santíssimo.
porque no Espírito Santíssimo não está toda a plenitude. Não pode ser só o Espírito Santo, porque no Espírito Santo não está toda a plenitude. Tem que ser os dois. Por quê? Os dois habitando nele, está toda a plenitude. A face direita e a face esquerda. 7 pares de olhos. Fazendo mostrar que na pedrinha que tem 7 pares de olhos, habita toda a plenitude. Aí fala assim, versículo dizendo, pois nele aprove a Ial fazer habitar nele toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus. Tá vendo? Por quê? Porque ali está a condição daquele que fez o céu, daquele que fez a terra. Então, nele habitando o que fez o céu e o que fez a terra, ele pode reconciliar os seres da terra e os seres do céu. Aí fala, realizando a paz. A paz do maravilhoso Papai Alcha, né? Irmã Kátia. Então, irmã Kátia vai fazer assim, ó. Então, nós vamos comer agora, viu, irmã Yaya? Nós vamos comer agora, comidinha gostosa, viu? Mas antes nós vamos dar graça a Ial e Alcho, tá? Então tá, então vamos. A paz do maravilhoso Papai Alcha. A paz do maravilhoso Papai. A paz do maravilhoso Papai. Aí eu fiquei esperando, cadê a graça? Cadê a gratidão? Irmã Valdete, qual a diferença de você falar a paz do maravilhoso Papai Alcha, de grato a Yalcha, grato a Ial? O que é uma coisa, o que é a outra? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Alcha, chamada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Perdão, papai. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Quando diz o primeiro é a saudação. Está saudando a Qual que é a saudação? Oi, Alcha. Tá vendo? Eu tenho que ouvir. Ó, Ial, irmã, é invocar. Invocar significa chamar para perto, chamar atenção. Isso não tá engraçado, não, menino. Não, tá não. Entendeu? Aí eu falo assim com vocês, tá vendo? Viu como é que eu preciso perguntar para ver se vocês entendem alguma coisa? Entendeu? Eu tenho que ensinar como é que limpa a bundinha quando faz cocô. Quando eu vai pegar as irmãs, limpa a bundinha de trás para frente. Aí contamina a vagina. É por trás, né, irmãos? Então, quando for fazer cocôzinho das mulheres, tem que limpar por trás e não de trás para frente. Tem que ensinar até a fazer cocôzinho e limpar a bundinha. Então, minha irmã, quando estiver falando, ó Ial, nós estamos invocando Ial e pedindo a Ial que venha nos esclarecer. Porque diz, invoca-me e eu vos anunciarei coisas grandes e inacessíveis que tu não sabes. Então, é uma revelação. Invocamos. Aí, quando a gente está falando sobre saudar a amada igreja, a gente fala assim, saudação, né? A paz do maravilhoso Papai Alcha, amada igreja. Estou saudando a amada igreja. Quando eu estou querendo, né, agradecer a Ial por um bem recebido, pelo alimento, por ele ter preparado um teto, tudo isso, eu falo grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial, pelo que ele fez por nós. E assim seja feita a vontade do maravilhoso Papai Yalcha. Entendeu? Entendi, papai. Então pode sentar. Graças a Deus. Eu tenho que falar isso
irmãos. Igual eu falei assim, ó, falei com a irmã Kátia várias vezes, mas eu não estou falando com a irmã Kátia, estou falando com toda a amada igreja. Aí quando eu pergunto para a irmãzinha, não sabe. Entendeu? Você pode falar assim, não, papai é cansativo, insistente e fica na mesma tecla. Aí, ó, por quê? Porque quando eu vou perguntar para ela, não sabe. Então, não é que eu sou insistente e chato. Eu estou querendo que vocês aprendam. E eu sei que quando vocês aprenderam, quando vocês respondem certo. Quando vocês respondem errado, porque não aprenderam. Primeiro, Colossenses 1:20 fala, e reconciliar. Quando fala reconciliar, o que significa reconciliar, irmã? Irmã Ana, o que significa reconciliar? Dizem aqui a paz do nosso maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso papaial. Reconciliar é trazer a paz novamente. Isso, é fazer as pazes, né? Fazer as pazes, né? Significa que estava brigado. Estava brigado. E aqui está falando que ele vem trazer a paz, ou seja, ele vem reconciliar. Ele reconcilia quem? Seriam os dois irmãos? Os dois irmãos estão brigados, minha irmã? É os seres da terra e do céu. O ser da terra está brigado com o do céu, o da céu está brigado com a terra? Não sei responder. Pergunta para a irmã Márcia do seu lado. Fala assim, a paz do maravilhoso papaial chamada igreja, eu quero também aprender. Eis-me aqui, a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso papaial. Eu também quero aprender. Isso, muito bem. Então, vamos lá para a irmã Nicole. Eis-me aqui a paz do maravilhoso papaial chamado igreja. A paz do maravilhoso papaial. É a condição ali de reconciliar os seres da terra com... Porque a gente sabe, né, que eles cometeram pecado. Aí é a condição de reconciliar para trazer a salvação novamente, porque eles pecaram. Reconciliar com quem? Com o Iau. Isso. Então, os seres da terra pecaram. Os seres do céu pecaram. Através do sangue do maravilhoso Papai Ausch, do seu sacrifício, pôde reconciliar os arrependidos do céu e os arrependidos da terra, reconciliar novamente para com Iau. Por quê? Porque Iau
ele fez guerra contra esses seres. Entendeu? Fez guerra. Isso está numa passagem que fala de um abismo. Um abismo. Irmão Felipe, fala do pecado fazer um abismo. Eis minha filha. Está escrito, né, que o pecado faz um abismo entre Yau e os homens, né? Está lá no livro do profeta Yausha. Isso. Você sabe, irmã Adriana? Yausha 59:2. Ô, menina bonita! Yausha, vamos lá. Vamos conferir se está certo, hein? 1348. Yausha 59. Yausha 59, 2. Isso é dom, viu? Olha só. Vamos começar pelo 1. Yausha 59, 1. Não! A mão de Yau não é muito curta para salvar. Quando fala muito curta, remete a quem? Irmã Maria Álida. Não é muito curta, remete ao quê? Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Al, chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. A mão de Al não é muito curta? É. Pergunta para a irmã Marlene. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Al, chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Quando fala a mão de Al, quando fala que a mão de Al não é curta. Não é muito curta. Não é muito curta. Não estou recordando, papai. Então, dá para a irmã Cátia. Eis-me aqui a paz do maravilhoso Papai Al, chamado igreja. A paz do maravilhoso Papai Alcha. Quando fala a mão de Al não é muito curta para salvar, se refere ao ministério do Espírito Santo. Por quê? Porque é o ministério do arrependimento. Ô, tadinho. Não tem nada a ver. Não é isso não, minha irmã. Não é essa a resposta, não. Irmã Adriana, ajuda elas. Eis-me aqui. Quando fala que a mão de Al não é muito curta para salvar, eu lembro de curta, eu lembro do chifre Isso, menor. Exatamente. Um chifre menor. Ele não é tão curto para que não possa salvar. Entendeu? Os chifres eram 2, um longo e um curto. Um pequeno, que é curto, né? Então a mão de Al não é tão curta, o chifre curto, para que não possa salvar. Na faca os dois eram altos, mas um era menor que o outro era menor. Entendeu? Um era curto. Então estou falando, a mão de Al não é tão curta, fazendo link com o chifre pequeno, para que não possa salvar. É o ministério de quem? Da salvação do Espírito Santo.
Entenderam, irmãos? Eu fico assim, a irmã Adriana, fiquei muito feliz com ela ter respondido isso, mas eu estava achando que vocês iam fazer associação na hora. Está falando assim, ó, é como se falasse assim, a mão de Iau muda para o chifre. O chifre de Iau não é tão curto para que não possa salvar. Falando de o chifre do carneiro. Um era longo e o outro era pequeno, curto. Vamos voltar lá. Pode sentar, os irmãos. Yaush, Isaías 59:1. Já está acabando, tá, irmãos? Yaush, Isaías 59:1. Aí fala assim, não! A mão de Yau não é muito curta para salvar. Nem seu ouvido tão duro que não possa ouvir. Quando fala, nem seu ouvido tão duro que não possa ouvir. Alguém quer me explicar? A irmã Adriana está pedindo oportunidade. Microfone. Eis-me aqui. Quando fala, nem seu ouvido tão duro que não possa ouvir, a gente lembra da condição que o Espírito Santo está cego e não com os ouvidos tampados. Então, ouvir, ele ouve. Aí a gente lembra da condição do Espírito Santo que está compartilhado com a amada igreja, conta tudo pro papai, né, para a alma, o que está acontecendo. Aí eu lembrei dessa condição. Alguém discorda e tem uma outra? Irmão Rodrigo. O Rodriguinho. Eis aqui. Eu lembro, papai, daquele estudo da orelha lá que remete ao sacerdote. Aí a gente lembra do intercessor, né? O sumo sacerdote ali que intercede. Entendi. Muito bem. Alguém quer fazer algum complemento? Irmão André Santo. Eis-me aqui. A gente lembra ali que o chifre menor, né, o Espírito Santo, ele é o sumo sacerdote. E eu lembrei de uma palavra que o papai tem ensinado para nós, que o ouvido dele estará atento naquele lugar, no templo onde habita o Espírito Santo, o sumo sacerdote. Aí fala assim, ó, Iau estará atento a todas as palavras ditas nesse lugar. Né? Então, quem é que está falando aqui? Quem está atento? Iau da luz inacessível. Muito bem. Não é relativo ao sacerdote. Entendeu? O sacerdote é a boca que intercede. E ainda dá uma dica. A dureza. Ó, o ouvido não estará duro. Por quê? Porque Iau é duro. Entendeu? Então, é Iau da luz inacessível. Nós não invocamos, nós falamos assim, Iau, presta atenção. Ó, Iauxa, ó, Iau. Aí os ouvidos de Iau, da luz inacessível, estarão atentos. Que a gente está chamando atenção. Nós não estamos pedindo atenção. Quando nós invocamos, nós estamos pedindo. E a palavra fala, Iau, os ouvidos estarão atentos. Aí aqui fala, nem seu ouvido tão duro que não possa ouvir. Porque faz um link, ó. Iau faz um combinado, falando assim, olha, Iau faz um combinado. Faz um combinado com o templo. Com o sumo sacerdote no templo. E ele fala assim, ó, eu estarei atento a todas as palavras ditas nesse lugar. Entenderam? Então, quando fala ouvido não é duro, é Iau da luz inacessível ouvindo. Ok? Gratidão.
Agora continua. Ó. Antes, versículo 2. Antes foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e o vosso Iau. Por causa dos vossos pecados, ele escondeu de vós o seu rosto, para não vos ouvir. Entendeu? Então, foram as vossas iniquidades que esconderam a face de Iau de vocês, que criou em vocês e Iau um abismo. Entendeu? Então, quando fala lá em Colossenses que ele reconcilia, ele está, através do sangue, reconciliando os seres da terra e do céu para com Iau da luz inacessível. Entendeu, irmã Iau, Ana? Você não entender que reconciliação, a reconciliação ali é com Iau da luz inacessível. Por quê? Porque os seres da terra pecaram e os seres do céu pecaram. E através de quem? Do sangue. Quem que é o sangue, irmã Yalhana? Quem é o sangue? Eis-me aqui. O sangue é a alma. A alma de quem, minha irmã? A alma ali do maravilhoso Papai Auge. Quem é a alma do maravilhoso Papai Auge? Espírito Santo. Então tem que falar. Então a alma, que é o Espírito Santo encarnado, ele reconciliou. Ele reconciliou os seres da terra e do céu. Por isso que em Colossenses fala. A gente deixa aqui aberto e vai lá em Colossenses para a gente finalizar. 2054. Ó. 2054. Aí a nação dos querubins rejeita e alça. Quando rejeita e alça, rejeita a reconciliação com Iau. Exatamente. Aí, 2000 quanto? 2054. 2054. Diz assim, ó, versículo 20. Primeiro, Colossenses 1, 20. E reconciliar. Por ele e para ele, todos os seres, os da terra e dos céus, realizando a paz. Tá vendo? A paz. Pelo sangue no madeiro. Realizando a paz. A paz com Iau. Por intermédio do sangue no madeiro. O sangue do sacrifício. Ok? Reconciliando os seres da terra e do céu. Reconciliando com quem? Com Iau da luz inacessível. E aqui fala, versículo Yaush Isaías 59, 2. Antes foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e o vosso Iau. Por causa dos vossos pecados, ele escondeu de vós o seu rosto, para não vos ouvir. Tá vendo aí, ó, que eu falei que é Iau, da luz inacessível, que é o quê? O ouvido. Ele criou um abismo para não ouvir vocês. Mas através do sangue, ele volta a ouvir vocês novamente. Por quê? Através do sangue, ele reconciliou vocês novamente com Iau. Assim seja. Pode sentar. Então, é só para vocês entenderem
Que não adianta querer fazer pecado. A pessoa já recebeu Yau Yash. Anda aí no caminho de Yau Yash. Aí quer cometer pecado escondido. Essa pessoa vai ser tirada do nosso meio porque a atitude dela criou um abismo entre Yau e ela. E é por isso que tem que ter o temor a Yau para não voltar a pecar os pecados de outrora. Porque essa pessoa conheceu a verdade e ainda quer pecar, é porque ela está emadeirando novamente o filho de Yau. Entendeu? Então, vocês precisam entender a palavra, irmãos, como eu falei com vocês. A gente fica esperando, né, assim, ó, que quando fala ali, reconciliar os seres da terra e do céu, aí pergunta para a irmãzinha, a irmã fala assim, o ser da terra estava brigando contra o do céu, e o do céu contra o da terra. Se eu não pergunto, eu não vejo que vocês não sabem. Eu estou falando de uma coisa que para mim é tão clara e básica, achando que vocês estão entendendo, estou olhando para vocês estão rindo. Aí eu falei, você está entendendo tudo? Aí eu pergunto, nem sabe, está reconciliando com quem? Entendeu? Pelo menos o básico vocês têm que entender. E é por isso que eu falo com vocês. E é por isso que ainda no nosso meio tem pessoas que pecam. Peca porque acha que tudo é perdoado e fica perdoando, não exige arrependimento. E o arrependimento arrependeu, não peque mais. Recebeu uma grande honra de ser perdoado. É uma grande caridade de Yau. Agora, Yau não é alguém que você pode zombar e voltar a praticar erros do passado, como se diz, toda a verdade, não está entendendo nada. Né? Então, no nome do maravilhoso Papai, acho que vocês tenham temor redobrado agora, a partir de agora. Está entendendo que se a sua condição de pecador cria um abismo entre Yau e você, significa que as suas orações, as suas petições não são ouvidas por Yau, da luz inacessível. Mas se você se mantém em santidade, em santificação, buscando fazer o que é agradável a Yau, andando nos seus caminhos, aí o que acontece? A sua oração é ouvida. E quando a sua oração é ouvida, Yau responde a sua oração. Ali deixa claro que a Yau da luz inacessível fala assim, os ouvidos de Yau não são tão duros. Por quê? Porque Yau, ele trata com dureza. Entendeu? Yau trata com dureza as coisas. E ainda fala, cria um abismo, fazendo um link, que ele criou um abismo para os seres celestiais ser lançado lá. Ou seja, os seres celestiais que são lançados no abismo é porque pecaram e pecados graves e não quiseram se arrepender. E ainda dá essa dica. Cria um abismo. Para os seres celestiais, Yau criou um abismo. Para os seres terrenos, criou o inferno. Não é misturado os mesmos lugares. Para os seres celestiais, o abismo. Para os seres terrenos, o inferno. 2 lugares diferentes. Entenderam? No nome do maravilhoso Papai Yau. Gratidão, nós vamos concluir a reunião agora, agradecendo e invocando. Grato a Yausha, grato a Yau, o nosso Yau. Grato a Yausha, grato a Yau, o nosso Yau. Grato a Yausha,
Gratidão. Então, amada igreja, muitos aqui a gente observa pelas condutas, pelas atitudes que estão esfriando, sabe? Estão esfriando, tem jeito. E eu, nesse momento, eu já não posso me culpar de nada disso. Porque todo o esforço e também o bom exemplo eu tenho dado para a amada igreja. Né? A minha esposa estava chamando a atenção minha desse tênis aqui. Esse foi um presente do irmão Artuzinho para mim. Eu estava vindo aqui no refúgio. Por quê? Porque é um tênis bom, né? Aí eu falei com ela, eu falei assim, ó, ou eu vou trabalhar, ou eu vou para o refúgio, eu não tenho outro lugar para ir. Então eu tenho que usar. Eu não vou para outro lugar. Entendeu? Eu só vou trabalhar ou vou para o refúgio. Então eu tenho que usar. No nome do maravilhoso Papai Alves. Esse é o exemplo que eu dou para vocês. Esperando a nossa redenção. No nome do maravilhoso Papai Alves. Gratidão. 7 voluntários. Assim seja.